Boa noite. Tô mandando aqui para o pessoal como de praxe, convidando todo mundo para aprender. E a gente já começa, só um minutinho que eu tô terminando. Saudade também, saudade que eu estava de ensinar aqui. E voltamos com um assunto super importante, que é o tabernáculo. Eu vou dar uma leve introdução aqui na leitura do capítulo 9, a gente vai ler só até o versículo 5, e aí a gente vai analisar a respeito do tabernáculo, porque para entender grande parte do que está escrito na carta aos Hebreus, a gente precisa entender a função do tabernáculo, a função de todos os utensílios, dos materiais que foram usados. Em estudos por aí, vocês, né, quem é mais interessado, quem participou dos áudios, né, que a gente fez durante a pandemia, já tenha um pouquinho de compreensão do que eu vou falar, mas a gente vai mergulhar mais fundo no entendimento, na revelação, para crescer e para compreender o que o Senhor espera da gente. Então nós vamos orar. Eu convido você a compartilhar a live também com seus amigos, com quem você sabe que tem interesse, que quer aprender, até com quem não quer tanto assim, porque vai ser reflexivo em relação ao nosso relacionamento com Deus. Então convide as pessoas porque o tema é muito interessante. E aí, vamos orar então e começar. Seja bem-vindo todos os que estão entrando aí. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pelo retorno desse estudo, pelo retorno das lives, Senhor, e por cada vida que vai ser alcançada através, Senhor, desse ensinamento, desse estudo bíblico. Eu peço a Ti que Teu Espírito me capacite, Senhor, que eu fale com a sabedoria que vem do alto, para que venha com o poder do Teu Espírito para transformar, para capacitar, para ensinar, para trazer discernimento, para trazer, Senhor, libertação, para derrubar os padrões na mente, os ensinos mentirosos que possam ter absorvido, Senhor, pelo mundo. Que seja, Senhor, um tempo de crescimento na Tua presença, de despertar para o nosso chamado. Traz, Senhor, aqueles que o Senhor quer ouvir. Abençoa cada vida. Cobre com o Teu sangue, Jesus, a nossa vida, para que nós estejamos nesse momento totalmente invisíveis ao ataque do inimigo, totalmente separados, Senhor, de qualquer contaminação do mundo, qualquer perturbação, para que tudo que for ensinado e proclamado aqui, segundo a Tua palavra, Senhor, encontre um coração preparado e pronto para receber, para ser abençoado, para crescer e para ser preparado, Senhor, para a obra que o Senhor tem na vida de cada um. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então vamos lá. A leitura de Hebreus capítulo 9, a gente vai ler do versículo 1 a 5, como eu estava dizendo enquanto alguns estavam entrando. E aqui é uma pequena introdução ao que a gente vai ver nas próximas semanas. Então vamos lá. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama o santo lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão, que floresceu, e as tábuas da aliança. E sobre ela os querubins de glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório.
Dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente, mas nós falaremos sim. Nós falaremos pormenorizadamente de tudo isso, mas nós vamos começar com uma introdução a respeito do tabernáculo, o que é o tabernáculo, quando ele foi determinado, quem determinou. Então a gente vai voltar lá para Êxodo, no capítulo 25, e você vai ver que do capítulo 25 até o capítulo 31, tem a descrição de todos os itens do que deveriam ser entregues, ofertados pelo povo, como deveria ser construído, como deveria ser feito. E aí no capítulo 32, a gente tem a descrição, o relato do pecado do bezerro de ouro. Só que a Torá e a nossa Bíblia, né, o Pentateuco, ele não é escrito de forma cronológica. Então, na verdade, o que o Midrash, a literatura judaica, explica é que o bezerro de ouro ele foi construído, né, durante os 40 dias em que Moisés estava no monte recebendo todos os comandos que o Senhor tinha determinado depois da aparição de Deus no Monte Sinai. Então, o contexto para você entender o que aconteceu. Deus ordenou, né, a Moisés que falasse para o povo se santificar, se preparar 3 dias antes, porque ele apareceria no Monte Sinai e ele falaria com o povo, ele apareceria numa coluna de fogo, com densas nuvens, tempestades, trovões e etc. E ele falaria com o povo, e assim o povo temeria Moisés e reconheceria Moisés como mediador, como líder deles, e Deus como seu Deus, o Deus de Israel. Lembrem-se que eles tinham saído, né, de escravidão no Egito, eles estavam habituados com a idolatria do Egito. Alguns egípcios, segundo comentaristas da Torá, alguns rabinos dizem que alguns egípcios, junto com o Êxodo, acompanharam o povo de Israel. Não foram cerca de 3.000, não foi uma multidão, né? Assim, bastante gente, mas alguns saíram junto com o povo de Israel e acompanhou o povo de Israel no deserto. Então, nesse contexto em que o Senhor está ali se revelando no Monte Sinai, o povo vê, né? Deus proclama os 10 ditos, que vocês conhecem como os 10 mandamentos, porque a gente está acostumado a ler assim na palavra, mas a Aseret Hadibrot tem aí um raiz, depois procura, se você não se lembra disso, ou se você nunca assistiu, depois procura na seleção do raiz o episódio que fala sobre o Aseret Hadibrot, e você vai entender um pouquinho melhor. As 10 proclamações foram declaradas pelo Senhor ali, e o povo temeu, e eles falaram então para Moisés: nós certamente morreremos diante do Senhor, é melhor que você vá e fale com ele no nosso lugar. E eles reconheceram Moisés ali, então, a liderança de Moisés. Moisés sobe ao monte, durante 40 dias ele está lá, na presença do Eterno, recebendo toda a instrução, os 613 comandos que Deus tinha estabelecido para o povo, leis civis, leis morais, leis religiosas. E então o povo se cansa e acha que Moisés estava demorando demais, né? O relato da Bíblia diz isso, que o povo se cansou de esperar, que viu que Moisés estava demorando demais e resolveu construir um bezerro de ouro. Então, eu vou ler só o versículo 18 e o início do capítulo 31 e o início do capítulo 32, só para você ver que isso está aqui na palavra. E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Mas, vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe será sucedido. Disse-lhe Arão:
tirai as argolas de ouro das orelhas das vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com burril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou e lhe sacrificou. E diz: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma de ti farei uma grande nação. Aí segue a leitura, depois vocês podem ler novamente, né, para refrescar a memória. Mas o que acontece então? Aqueles homens estavam, né, vamos agora trazer a explicação que nos faz aprofundar o entendimento, né, do que estava acontecendo, por que esse pecado ele era tão ruim e o que isso tem a ver com o tabernáculo. E por que Deus colocou, né, a instrução da construção do tabernáculo veio antes do pecado, sendo que foi o inverso. Os comentários da Torá dizem que esse incidente ele foi instigado pelos egípcios que estavam junto com o povo, como eu havia dito, né, que alguns egípcios tinham saído do Egito e acompanhado o povo de Israel, porque eles estavam habituados com a idolatria, eles conheciam os deuses da sua terra, né? E ali existe uma situação acontecendo. Aqueles homens, eles não tinham o Espírito Santo habitando neles. Então, eles não tinham uma comunicação, né? O espírito deles não se comunicava com o Espírito de Deus. Não se comunicava com Deus, que é Espírito, no caso. E eles estavam procurando alguém para substituir Moisés, que tinha sumido, né? Na visão deles, Moisés tinha sumido e eles sentiam necessidade de ter alguém mediando a relação deles, porque eles não entenderam que Deus queria ter uma relação com eles próxima, que Deus queria ser próximo deles e ia se relacionar com cada um. E dessa necessidade de se ter um mediador físico, eles então pedem para Arão, que era o outro líder ali, né, que falava com eles, era quem trazia as palavras de Moisés, porque lembre-se que Arão foi levantado para falar no lugar de Moisés, porque Moisés se sentia pesado de boca, não ia conseguir falar, então Deus levantou o irmão dele para ajudá-lo. E Arão, na verdade, os comentaristas da Torá, né, os que fazem comentários, os rabinos, eles explicam, tentando amenizar um pouquinho a situação de Arão, que Arão estava tentando ganhar tempo ali até que Moisés descesse. E ele estabeleceu uma festa. Só que essa festa, ela saiu do controle e aqueles homens começaram não a usar o bezerro como um intermediador ali entre a relação deles com Deus, mas começaram a usar ele como um símbolo de adoração. E a adoração ao touro, ela é representada na história do mundo antigo com orgias, com bebedice, com muita comida, e as pessoas então estavam fazendo o que os pagãos fazem. O povo de Israel, que tinha sido separado, que era eleito do Senhor, que era para servir somente ao Senhor, que não deveria construir nenhuma estátua para adorar, nem com imagem de nada, porque Deus é espírito, ninguém viu Deus grande, estava ali se corrompendo com o bezerro de ouro. E o bezerro de ouro, no Egito, ele era a representação do deus Apis, que no grego é Apis. É muito parecido, né? Eu tô falando aqui, ninguém vai entender nada, vou colocar aqui.
Apis no Egito era com H, assim, H-A-P-I-S. Alguns livros de história, né, alguns relatos traduzem com outra grafia, mas basicamente assim. E no grego é A com acento agudo, P-I-S. Não muda muita coisa, né? E a proposta do deus é mais praticamente a mesma. Só que esse deus Apis no Egito, ele sofreu uma evolução de conceito, vamos colocar assim. No início ele era só um deus que representava a fertilidade. Na cultura egípcia, a deusa Ísis lançou um relâmpago de luz na terra que gerou o bezerro. Aí depois essa figura de Apis, ela começou a ser substituída e ele começou a ser reconhecido como mediador de Ptah. Ptah era o deus que para os egípcios era o criador de tudo, o criador de todos os seres, de toda os seres vivos e de todos os deuses. Então ele era uma figura que representava, não representa, fique bem claro isso, porque eles não conheciam o Deus de Israel. Eles sabiam que o povo de Israel servia a um Deus, mas eles tinham tantos deuses ali que era só mais um para eles. Mas para eles, Ptah era o criador e não é o Altíssimo, porque esse Deus ele se relacionava com outros deuses. Tinha outras figuras femininas de deuses lá, deusas, né, que ele se relacionava. Então, o mediador ali, o Apis seria um mediador, um intermediário na relação dos egípcios com o Ptah. E depois ele acabou se tornando o próprio Ptah encarnado. Qualquer semelhança não é mera coincidência, né? Satanás sempre distorceu a palavra do Senhor para trazer a humanidade para o engano, e Deus ele permitiu a idolatria porque ele não interfere no livre-arbítrio. Se a pessoa quer desobedecer a ele, quer inventar um Deus para ela adorar, Deus não tira esse direito da pessoa, apesar de que há uma condenação que a gente sabe, né? Então, dado esse contexto, vocês percebem, né, que o inimigo ele sempre coloca no coração das pessoas substituir o mediador que Deus levanta. Nessa época, Deus tinha levantado Moisés como um grande profeta e como o mediador entre ele e os homens. E só tinha Moisés. E muitas vezes nas escrituras aqui a gente vê o povo de Israel se rebelando contra a liderança de Moisés e contra Arão como sumo sacerdote. Nós estamos estudando também a respeito do sumo sacerdócio no livro de Hebreus, nas cartas aos Hebreus. E depois a gente vê, né, o homem ignorando Jesus como mediador e buscando, assim como esses homens, um bezerro de ouro, né, para adorar ou para servir ou para pedir, né, para Deus as coisas, usa como um intermediário. Deus estabeleceu um mediador e ele espera que a gente confie na palavra dele, e esse mediador hoje em dia é Jesus Cristo, o grande profeta que é descrito em Deuteronômio 18. Esse povo conhecia, né, a profecia que haveria um Messias e que haveria um grande profeta no meio deles. Eles sabiam, e ao longo da história do povo de Israel até a vinda de Jesus, através dos seus profetas, Deus anunciava a vinda do Salvador e a era messiânica e tudo mais. Posteriormente, as nações de Canaã também construíram touros, né? E usaram na figura de Baal e na figura do Moloque. E eles também representavam fertilidade e força. Então, muda as gerações ou os povos, mas o inimigo ele procura ser adorado da mesma forma. E aí você se lembra também que Jeroboão construiu 2 bezerros de ouro, né? Não foi nenhum só, construiu 2 lá no Reino Norte, quando Deus deu para ele a liderança, né, como rei sobre as 10 tribos. Então, aqui a gente vê o coração do homem sempre se corrompendo, buscando um mediador, ao invés de olhar para o mediador que o Senhor levanta e unge. Bom,
O que estava acontecendo então, né? O povo estava rebelde em relação à fome que estavam passando, em relação à sede que eles sentiam, rebeldes em relação a estarem no deserto, a terem sido tirados do Egito, já tinham murmurado pra caramba, já estavam se rebelando em adoração a outro Deus. E o tabernáculo Deus estabeleceu para trazer identidade e pertencimento para o povo. Por isso que ele convida o povo a ofertar voluntariosamente com ouro, prata e todos aqueles materiais que depois a gente vai ler com detalhe em Êxodo 25 numa próxima aula. Mas lá em Êxodo 6,6 a gente vai ver que o desejo de Deus, desde que ele tirou o povo de Israel do Egito, era estar com eles, era separá-los para ele, ter comunhão. Êxodo 6,6 diz assim: Portanto, dize aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, da escravidão, né? Vos livrarei da sua servidão, vocês vão ser livres no deserto, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Esse livrar da servidão também tem a ver com ser livre para o sucesso. A palavra em hebraico aqui é salar, que significa ser livre para o sucesso. Então, para isso, Deus tem que transformar o caráter. Né? Nós somos bem-sucedidos, bem-aventurados quando andamos na palavra do Senhor. Deus separou esse povo, tirou eles da escravidão do Egito, daquela idolatria, da separação, né? Deles com Deus. Deus elegeu aquele povo para ele. Deus livrou eles da servidão e trouxe sobre eles a palavra dele, a Torá, para forjar o caráter deles. Só que aí esse povo não entendia isso e cometeu um monte de transgressão diante do Senhor, né? Tanto que a primeira geração acabou toda praticamente, exceto Josué e Caleb, acabou morrendo no deserto. E quando Deus ele convidou, né, esse povo para ofertar de forma voluntária o material e a mão de obra também, porque eles trabalharam na construção do tabernáculo, eles não só ofertaram, como dois deles receberam unção do Espírito para saber trabalhar, né, todas as artes sobre os materiais que estavam sendo construídos, porque Deus deu detalhes para o Moisés. Depois, se você tiver um tempo, leia, né? Êxodo 25 a 31, que você vai já se adiantando em todos esses detalhes, embora a gente vai ver item por item nesse estudo, mas aí você já vai preparando aí teu coração para receber com mais profundidade tudo. Ele ungiu esses dois e esses dois capacitaram os outros, eles ensinavam os outros, e as mulheres com seus talentos para bordar ajudaram bordando, o povo todo participou da obra, né, da construção do tabernáculo. E a gente pode fazer uma associação ao Salmo 121, versículo 5, que diz assim: O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra e a tua direita. Deus, ele chama para uma obra e ele vai junto. O fato dele se colocar como a nossa sombra, um objeto, ele sempre faz sombra, né? Olha a minha mão lá atrás. Deus, ele está se mexendo junto comigo. É isso que essa palavra quer dizer. A minha mão direita, que aí no seu vídeo parece que é a esquerda, mas essa é a minha mão direita, que está espelhado, né? A minha mão direita, que é a mão da graça do Senhor, é a mão do favor, é a mão que a gente estende para fazer algo por Ele, está com Ele junto, Ele está abençoando o nosso trabalho, nos capacitando, e Ele está junto conosco fazendo isso. E Ele convidou o povo de Israel para construir o tabernáculo junto com Ele, Ele junto, né? Por quê? Lá em Êxodo 25, 8, a gente vai entender agora, começar a entender o porquê Deus construiu o tabernáculo. Antes da gente ler aqui, eu só queria te agora fazer entender por que a ordem cronológica foi alterada.
Deus quer que o povo, quando lê, né, a Torá, principalmente os judeus, mas nós, como somos enxertados na oliveira, nós também precisamos compreender isso, porque essa promessa é para nós também, né? E ele coloca primeiro o tabernáculo porque ele quer que a gente pertença a ele. Ele não quer que a gente dê valor a outro mediador. Ele não quer que a gente tente pelas nossos meios encontrá-lo ou se aproximar dele. Ele estabeleceu a maneira certa de buscá-lo e ele espera que a gente faça isso, né? Busque ele segundo a sua vontade. E lá em Êxodo 25, versículo 8 diz assim: E me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Eu vou traduzir aqui, porque na verdade o advérbio que seria mais adequado, uma tradução mais correta e certeira para a palavra no meio deles, para esse termo que no hebraico é betuhan, seria dentro deles. O desejo do Senhor de habitar dentro de nós é desde o princípio, não é só com Jesus. Desde o princípio, Deus já tinha esse desejo e esse plano, e ele estava cumprindo isso com o povo de Israel, de não só habitar no meio deles, né? Porque nós já vamos ver aqui a disposição do arraial e onde ficava o tabernáculo, mas o desejo dele era estar habitando na vida de cada um. Por isso que o bezerro de ouro foi algo que eles fizeram na maior ignorância. Deus não se agradou da idolatria que aquilo foi transformado, mas aquilo se iniciou, na verdade, por ignorância, né? Por falta de conhecimento. E por falta de conhecimento, você pode, sem querer, né, até hoje, ter buscado um mediador na sua vida para falar com um Deus além de Jesus ou substituindo Jesus. E o Senhor espera que você lance fora todos os mediadores, abandone esses intermediários, esses intercessores, né? Porque alguns até acreditam que essas estátuas ou essas figuras, até pessoas mortas, podem interceder por nós diante de Deus. E somente um está vivo, somente um tem vida em abundância e somente um é o caminho, a verdade e a vida. E esse é Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach. Então, pense bem, né? Porque se o seu desejo é agradar a Deus, não faça como esse povo que na ignorância levantou um bezerro de ouro para substituir Moisés, que estava lá demorando demais no monte, e acabou substituindo até o Deus deles, porque passou a adorar esse substituto. Tabernáculo é Mishkan. E Mishkan, traduzido literalmente, significa local de moradia ou tenda portátil. O tabernáculo que Deus estabeleceu, ele era móvel. Aonde o povo ia, a presença do Senhor os acompanhava. A gente viu isso, né, com a nuvem, com a coluna de fogo, quando eu estava estudando Deuteronômio, mas aqui a gente está vendo que a presença do Senhor, a Shekinah dele, ela estava ali junto com o povo o tempo todo. E o tabernáculo era uma forma física do Senhor mostrar para o povo que ele estava junto. Mas na verdade ele era dentro de cada um que observava os preceitos e que ia na presença do Senhor adorá-lo, engrandecê-lo. Só que aqui, nesse trecho, quando a gente vê que Deus diz, né, e me fará um santuário, nesse texto, esse é o único lugar onde a palavra não é Mishkan, ela é Mikdash. Mikdash significa lugar santo. Então, o Senhor, ele faz de nós um lugar santo. Por que a gente fala tanto em santidade, em separação, em ser incontaminado pelo mundo, templo do Espírito Santo? Porque desde o princípio, o desejo do Senhor é que nós sejamos um lugar santo para a presença dele habitar. Então entenda que assim como esse tabernáculo, ele era portátil, ele se locomovia, né? E Deus ia acompanhando aonde você bota as plantas dos seus pés, aonde você pisa, o ambiente onde você está levando a presença do Senhor que está em você através do Espírito Santo. Então,
Medite muito nisso, né? Onde você está levando a presença do Senhor e a sua santidade. Então, o propósito do santuário era esse, né? Trazer o Senhor para dentro da vida. E existem leis específicas para o ministério dentro do tabernáculo. O livro de Levítico, né? Ele tem grande parte dessas leis ali estabelecidas. No Êxodo é descrito algumas, mas no Levítico ela é bem mais detalhada. Mas também a gente tem leis de caráter moral e civil para cumprir. Então, se a pessoa não é um sacerdote do Senhor ali, né? Porque os sacerdotes eram só os da tribo de Levi e da família de Arão. Lembre-se que depois desse pecado do bezerro de ouro, aquilo que Deus tinha estabelecido, né, que todo primogênito da casa de Israel, de qualquer tribo, estaria servindo no templo, ele derrubou, porque o povo se contaminou com a idolatria ao bezerro de ouro, e somente a tribo de Levi não se envolveu com esse pecado, e Deus deu a eles a sua presença e o direito de servir a ele ali, né, mais pertinho, ali no tabernáculo. Então, as leis civis e morais, né, e as leis religiosas que dizem respeito aos sacrifícios, aos holocaustos e tudo mais, elas faziam com que as pessoas se santificassem, se separassem, cumprissem a vontade de Deus e dessa forma elas eram imediatamente revestidas de santidade. Então, para você ser revestido de santidade, cumpra com a palavra do Senhor. É simples. Né? As pessoas acham que precisam jejuar 48 horas, ficar se maltratando fisicamente, dilacerando a carne, ajoelhada no milho, ou subindo, descendo o monte, caminhando milhas e milhas. Deus ele só espera que você o obedeça. Por isso que Davi sacou isso e escreveu que o Senhor não quer sacrifícios e holocaustos. O que agrada ao Senhor é um coração contrito e um espírito quebrantado, um espírito humilde. Um coração quebrantado, que é contrito, e um espírito humilde, né, que seria abatido em algumas traduções. Deus espera que você reconheça que Ele é o Senhor da sua vida, que Ele é o Deus, que o Filho dele é Rei e Salvador e que você se submeta à palavra dele. Você se submetendo à palavra dele, você se aproxima do Senhor, você imediatamente é revestido de santidade e você vive como um tabernáculo santo para o Senhor habitar. Outra coisa, né? Uma outra definição que vai fazer você entender melhor a respeito do tabernáculo e por que isso é tão importante entender, para você entender o teu relacionamento com Deus e a figura de Jesus em todos os elementos ali. O templo que foi construído por Salomão, ele é chamado, eu não sei se eu vou conseguir falar direito, mas ele é chamado de Beit HaMikdash, que traduzindo literalmente seria casa da santidade ou casa sagrada, casa santificada. Essa casa que foi construída por Salomão, né, a primeira letra dessa palavra, Beit, é a letra Bet. Quem assistiu já o Levi, né, do Raiz, o segundo episódio, já deve se lembrar, ou se não, refresque a sua memória lá, é bom rever aqueles vídeos, porque todos eles têm definições super importantes para a gente entender conceitos bíblicos e entender até ensinamentos dos apóstolos, né? E essa letra Bet, eu explico naquele vídeo que no paleohebraico ela era uma tenda nômade, ela era desenhada uma tenda nômade para representar a letra. Essa letra, ela literalmente significa casa, e ela tem um valor numérico que é 2. Existe um conceito que a literatura judaica, os rabinos, eles ensinam e que eu achei muito interessante trazer porque faz a gente entender melhor a respeito da relação que Deus quer ter com a gente. Uma casa, ela tem vários cômodos, né? Ela tem vários cômodos e as suas paredes externas, elas envolvem esses cômodos e tornam aquilo um só. Dentro da casa habita geralmente 2 elementos, né? Pensando num lar matrimonial.
E esses dois elementos, eles são distintos, mas eles habitam no mesmo ambiente, então eles precisam abrir mão, né, das suas diferenças, deixar para fora aquilo que diz respeito ao seu caráter, que não constrói nada, e se ajustar ao outro elemento. Um casal, né? Ele vai alinhando seus traços de caráter, ele vai alinhando seus objetivos, ele vai alinhando os seus sonhos, os seus planos, as suas vontades, os seus hábitos, conforme a relação deles vai crescendo, se solidificando e amadurecendo. E essa alegoria a gente pode trazer para a relação que Deus quer ter conosco e por que Ele estabeleceu uma casa para Ele. Ele estabeleceu essa casa porque Deus, ele é santo, ele é separado, incontaminado do pecado do mundo e de toda a corrupção do mundo, e ele é espírito. E o homem, ele é físico, ele é material, e aparentemente ele não tem espírito, né? Porque o espírito do homem, que está sujeito à morte, está mortificado. A gente precisa de Jesus para receber vida no nosso espírito, né? E naquele tempo, o judeu precisava observar a Torá e levar os sacrifícios para que Deus protegesse a vida dele. E muitos, né, não eram o povo todo, mas só alguns recebiam o Espírito Santo. Nós temos a dádiva de receber o Espírito Santo mediante a fé em Jesus Cristo. Então, o Senhor, para ajustar essa nossa diferença com Ele, Ele construiu um lugar, um lar, para Ele habitar e nós habitarmos junto com Ele. E assim a gente vai ajustando o nosso caráter, a gente vai abandonando os nossos sonhos, os nossos projetos que não cabem nessa relação, a gente vai abandonando maneira de pensar, maneira de agir, maneira de falar, ideologias, padrões do mundo e vai se separando para se ajustar e então ser um com Ele, assim como Jesus disse lá na oração dele, a oração de João 17, vou ler só esse trechinho para você compreender o que Deus estava querendo dizer, Jesus estava querendo dizer ali, né, naquela oração, no versículo... Deixa eu ver. Do versículo 15, a gente vai ler até o versículo 21, tá? Mas é porque quem não entendia essa leitura vai entender um pouquinho melhor agora. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Porque estamos separados para o reino de Deus, né? Pertencemos a um reino que não é deste mundo. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Então, Jesus era embaixador do reino de Deus e nós nos tornamos embaixadores de Cristo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes. Ele estava ali orando pelos discípulos e os apóstolos, né, que ainda não eram apóstolos, mas que estavam ali ouvindo os ensinamentos dele e reconhecendo ele como o Messias, como o ungido do Senhor. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Estes somos nós. Jesus estava orando por nós ali no monte antes dele se entregar. A fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, essa unidade que Jesus tinha com o Pai, porque ele habitava no tabernáculo do Senhor, né? Ele estava ali diante do Senhor, santificado, e ele passa para nós. Por isso que é tão importante a gente viver debaixo dos princípios da lei, viver debaixo da palavra do Senhor, que se tornou plena com Jesus, não foi abolida. Jesus só trouxe a plenitude sobre a palavra e o cumprimento de todas as coisas, porque dessa forma nós não só nos santificamos, como nós nos tornamos um com Jesus e com o Pai.
E não dá para fazer isso sem Jesus. Muita gente acha que qualquer caminho leva a Deus, qualquer linha de pensamento, de filosofia, de teologia, mas não, só existe uma doutrina que é sã, só existe uma fé, um batismo e uma verdade e um Salvador e um caminho e uma porta e é Jesus. Que mais então? Através do santuário, Deus ele elimina o distanciamento e o homem então, né, no judaísmo eles usam muito o termo de se elevar espiritualmente, né? Ele sai de uma natureza animalesca e ele se eleva espiritualmente. Os cristãos adotaram outro termo, né, acostumados com a leitura do Novo Testamento. Você mata, mortifica a tua carne e você vive em espírito e em verdade adorando ao Senhor. E assim, quando você vai matando a sua carne, então, né, elevando o seu espírito, você então vai entrando nos cômodos da casa e vai se separando cada vez mais ao Senhor e se santificando, podendo então entrar no Santo dos Santos. Bom, essa é a ideia principal do tabernáculo. Eu trouxe para vocês aqui, vocês conseguem ver? Me diz aí se tá... Vocês não vão conseguir ler, né? Mas dá para ver bem aqui o esqueminha? Por favor, me digam se eu aproximo um pouco mais ou se tá bom assim. Porque aqui na minha tela tá bom, mas como os celulares são diferentes, né? Querem que eu afaste um pouco, aproxime um pouco? Por favor, me digam. Ixi, eu não trouxe uma caneta aqui? Ou trouxe? Bom, tá bom. Beleza. Então é o seguinte, ó. A gente citou isso quando a gente estudou Deuteronômio a respeito da disposição das tribos. Quando a gente terminou o estudo de Deuteronômio, não sei se vocês vão se lembrar, mas eu citei que alguns grupos ficavam unidos, né? Eu só citei, não cheguei a explicar. Eram os estandartes, as bandeiras. Isso está bem descrito no... Aqui tá bom? Porque vocês não vão conseguir ler mesmo, porque a impressão tá ruim, na verdade. Mas é mais para vocês terem uma ideia, tá? As bandeirinhas, cada bandeirinha representa uma tribo. Cada bandeirinha representa uma tribo e cada tríplice representa um estandarte, que lá no livro de Números vocês vão ler e vão ter a descrição certinha de quantos soldados, né, quantos homens preparados para a guerra acima de 20 anos tinha em cada tribo, quem que liderava, qual tribo liderava e tudo mais. Então essas tribos, elas se reuniam, ó, esse retângulo aqui no meio é o tabernáculo. Então, quando traduziram que Deus habitava no meio, provavelmente foi pensando nisso, porque o tabernáculo estava no meio do arraial. Só que a gente já entendeu, né, que aquela palavra lá, aquele advérbio, o mais certo, correto seria dentro deles. Então, Deus não estava apenas no meio fisicamente, mas estava dentro deles. E quanto mais eles observavam a Torá, mais separados e unidos ao Senhor ficavam. Na frente dessas, aqui é o lado leste, tá? A porta do tabernáculo ficava aqui. Aqui é o lado oeste. Tô falando sério, certo? Peraí. Tá muito apagado aqui, peraí. Deixa eu pegar minhas anotações. Que aqui eu fiz um esqueminha no caderno e preferi imprimir para vocês conseguirem ver. Peraí que eu já vou aproximar de novo. Eu já arrumo aqui, já ajusto a tela. Leste mesmo. Então, do lado leste está a tribo de Judá, com o estandarte de Judá. Depois a gente vai ver mais detalhado, tá? Mas aqui está o estandarte de Judá. Na frente está a família de Arão, o sumo sacerdote, os sacerdotes e Moisés. As tendas ficavam na frente. Aqui, no oeste, no lado oposto, está a tribo de Benjamim, Manassés e Efraim. E na frente
a família de Gerson, que também era dos levitas. Lembre-se que a promessa do Senhor é que os levitas receberiam a herança, né? Então, isso é representado no deserto já. Né? Depois, essas famílias todas, aqui, Gerson, Merari, Corá, a família de Arão, vão herdar, né? Não vão herdar, vão ter terras que vão ser doadas por essas tribos todas aqui nos seus territórios. Então, Deus cerca o tabernáculo com os levitas e um pouco mais afastadinho aqui, mais próximo também, estão os estandartes. Depois a gente vai ver com detalhe, tá? Mas Deus estava habitando no meio deles e dentro deles. E aí eu vou usar esse esqueminha aqui várias vezes na nossa aula para vocês entenderem. Aqui é o átrio com o altar, o lavatório. Aqui é a entrada do tabernáculo, que tinha a menorá, a mesa com os pães asmos e o incenso aqui na entrada do véu do Santo dos Santos e aqui a Arca da Aliança, a Arca do Testemunho. E a gente vai estudar, vai entender por que cada um está posicionado dessa forma, vai ver que nada é por acaso aqui. E essa organização toda que vocês estão vendo, o povo obedecia conforme eles iam peregrinando no deserto. A nuvem se deslocava, o povo levantava arraial, cada família aqui era responsável por um grupo de itens do tabernáculo e eles se locomoviam, se deslocavam, levando tudo e aonde Deus ordenava eles se instalarem, eles se instalavam e montavam novamente o tabernáculo e todo mundo se dispunha na região conforme está aqui. O povo era super organizado, isso também trazia temor, né, a outras nações que via como esse povo era organizado e o temor que eles tinham era do Deus que esse povo servia. Certo? Então, tem muita coisa para a gente refletir, né? E é isso aí. Vou parar por aqui. Passei um pouquinho, queria fazer uma aula de no máximo meia hora, mas tinha muito detalhe para contar. Se vocês tiverem dúvida, quiserem perguntar alguma coisa agora, fiquem à vontade. Mas nós encerramos a primeira parte e aí na próxima parte eu vou trazer também mais definições a respeito do tabernáculo, algumas coisas importantes a respeito dessa disposição aqui que se reflete no território de Israel, se reflete em Jesus. E aí a gente vai começar a entender um pouquinho sobre as ofertas, os materiais, entender depois a respeito do átrio. A gente vai estudar por partes, vamos estudar o átrio, estudar os utensílios do átrio, o que acontecia no átrio, depois estudar o lugar santo e os objetos do lugar santo, depois o santo dos santos, e aí a gente vai fazer uma grande conclusão a respeito de todos esses estudos que a gente vai fazer e a relação disso com a nossa vida. Então, acompanhem, não deixem de acompanhar, compartilhem com as pessoas, porque são coisas que você até pode encontrar por aí, mas você vai encontrar salpicado ou de uma forma muito generalizada. Então, faz uma oração pelos lares. Beleza, vou fazer aqui, porque tem tudo a ver, né? A gente abençoar a nossa casa, porque se o nosso coração está separado para Ele, a nossa casa, ela precisa também ser. Por isso que também, quando vocês leem lá o conselho de Paulo, né, falando sobre a mulher, ou o marido ou a esposa, que não aceitaram Jesus, mas que querem viver em paz com o seu cônjuge, eles devem permanecer, porque o marido santifica a esposa e a esposa santifica o marido. Agora vocês vão entender um pouquinho melhor o que isso significa, né? Quanto mais você está vivendo a vontade do Senhor, a sua vida é separada para o Senhor e o Senhor, Ele separa tudo à tua volta, o teu lar, a tua casa e os seus atos, as suas atitudes que dizem respeito à palavra do Senhor e à reta justiça, elas geram vida e isso afeta o meio. A gente já estudou isso em Deuteronômio, né? A gente viu que todos os princípios ali por trás das leis, na verdade, afetavam um todo, afetam o mundo. Então, imagina dentro da nossa casa o que não afeta a nossa vida com Cristo. Alguém tem dúvida? Ou não? Nossa, eu tô com muito calor. Verão, não posso reclamar porque eu gosto, mas
com essa luz amarela aqui na frente e ficou um pouco quente. Ninguém tem dúvida? Posso orar já? Então, gente, compartilhem, né? Acompanhem, procurem reservar um tempo para vocês aprenderem. Se vocês estiverem aqui na live comigo, será um grande prazer. Para mim é ótimo, porque eu gosto de interagir. Mas se você não conseguir assistir, assiste depois. Mas se comprometa a querer aprender, porque vai fazer muita diferença na tua vida espiritual, no teu relacionamento com Deus, esse estudo, tá? Ninguém tem dúvida, então? Posso entender que estão todos com a compreensão aí tranquila em relação ao estudo, em relação às informações. Então vamos orar pelos nossos lares. Pai, em nome de Jesus, eu rendo graças a Ti, Senhor, por essa dádiva que o Senhor nos dá de podermos ser Tua habitação, podermos estar na Tua presença, podermos, Senhor, conhecer a Ti verdadeiramente. Obrigada pelo Teu Espírito, Senhor, que vivifica toda a palavra, que age com poder, destruindo dogmas, sofismas, fortalezas na nossa mente, nos convencendo, Senhor, do nosso pecado, da Tua justiça e do juízo. Senhor, eu peço a Ti que em cada lar a Tua palavra ela seja poderosa, Senhor, para que uma vez que cada um aqui se compromete a viver segundo a Tua vontade, segundo a Tua palavra, esses lares sejam também santificados, Senhor. Que as pessoas ao nosso redor possam ver em nós a Tua luz, mas não só por conta de alegria, mas por conta, Senhor, de tudo que nós derramamos ao vivermos de acordo com a Tua palavra. Toda a santidade que nós alcançamos, Senhor, tendo o Senhor como único Deus na nossa vida, tendo a Tua palavra como a lâmpada para os nossos pés, tendo, Senhor, a Tua justiça como nossa essência, como os nossos valores e os nossos princípios, e que isso afete mesmo de maneira muito positiva, Senhor, todos aqueles que estão no nosso lar, e que o Teu Espírito possa alcançá-los também, Senhor, e trazê-los para o centro da Tua vontade, trazê-los para o Teu reino, para que o Senhor possa também tabernacular no coração deles, Senhor. Nós apresentamos as nossas famílias para que o Senhor possa libertar todos os que estão cativos, todos os que estão com mente cauterizada, Senhor, presos em uma ideologia, uma religiosidade ou com o espírito mortificado e nem conseguem discernir as coisas espirituais, Senhor. Vivifica o coração deles como o Senhor vivificou o nosso. Escolhe eles também para pertencerem ao Teu reino, Senhor. E abençoa a nossa vida, que o Teu Espírito continue nos constrangendo, Senhor, cada vez que nós transgredirmos, que nós falharmos contigo, para que a disciplina venha para dar frutos, Senhor, frutos para a eternidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. É isso aí, então, pessoal. Uma boa noite, bom descanso para todos. Que o Senhor continue fazendo todo esse ensino crescer no coração de vocês ao longo dessa semana. E segunda que vem, 8 da noite, a gente se encontra aqui, tá bom? Um abraço para todos, fiquem na paz do Senhor. E é isso, uma boa noite. Tchau, tchau.